A Rede Relâmpago, esse é o Relâmpago Entrevista ao vivo para você nessa tarde nublada aqui no Rio de Janeiro, bem nublada. A temperatura hoje baixou muito, estávamos com 21 graus. E como é que tá aí na sua terra? Como é que tá aí no seu estado? Como é que tá aí no seu país, na sua cidade, enfim? Seja bem-vindo à Rede Relâmpago e seus programas maravilhosos, sensacionais. E hoje é dia de Relâmpago Entrevista. E hoje uma grande convidada estará conosco, mas antes eu quero te fazer um convite bem bacana. Você sabia que todas as lives da Rede Relâmpago, desde junho de 2020 até hoje, estão no canal da Rede Relâmpago no YouTube? Não sabia? Pois é. Agora você está sabendo. Eu sou Vitor Corso, seja bem-vindo à Rede Relâmpago. Todas as lives que nós apresentamos aqui desde junho de 2020 até hoje estão lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Então estão prontas para que você possa ver, rever, compartilhar com amigos, com todo mundo que você quer que compartilhe conhecimento. Aqui na Relâmpago nós temos 11 especialistas que fazem mais que lives. Compartilhamos conhecimento com você e no dia 29 de junho quero te fazer um convite também. Teremos a live especial de 5 anos da Rede Relâmpago por aqui, com muita gente legal, muita gente bacana, uma verdadeira festa aqui no estúdio Cássio Leme. Você não pode perder, dia 29 de junho, meio-dia, ao vivo para todo o Brasil. Bom, nós já temos aqui a nossa convidada de hoje, que é a jornalista Letícia Levi. Ela estará conosco hoje para poder falar um pouquinho sobre a sua carreira, falar também um pouquinho sobre a sua vida, né? A sua trajetória, vamos dizer assim, de vida, curiosidades pessoais. Então vamos chamar ela aqui. Tapete vermelho para nossa grande convidada, nossa grande amiga que já está por aqui. Sensacional. Seja bem-vinda. Tapete vermelho para a nossa convidada especial, Letícia Levi, uma das maiores jornalistas do Brasil, está aqui com a gente hoje e a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vida, a carreira dela. Vamos lá! Oi, Vitor, tudo bom? Espero que a internet não me deixe na mão. Qualquer coisa eu peço um minutinho para mudar para o 4G, 5G, o que for. E Tá aí? ótimo. Boa tarde, Letícia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal está conseguindo ver a Letícia, ver o Vitor também, está conseguindo ouvir todo mundo, tranquilo? Se não tiverem, por favor, coloquem aqui a legenda embaixo, por favor. Letícia, eu quero primeiro, antes de tudo, agradecer você ter aceitado o convite para participar desse programa maravilhoso, para a gente saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado, viu? Prazer é todo meu, Vitor, poder participar dessa live do seu canal Rede Relâmpago. Muito obrigado, Letícia. Vamos começar o seguinte, gente, vamos saber um pouquinho sobre a Letícia, sobre a história dela, sobre a trajetória profissional, sobre tudo que ela... você que está acostumado já com o rosto da Levi, já, né, há muitos anos, aí, Band, Rede TV, Manchete, a gente vai saber um pouquinho mais, ela vai contar pra gente. Letícia, você é uma das maiores jornalistas desse país, isso é fato consumado. Eu queria saber o que despertou você escolher jornalismo como sua profissão. Como é que tudo começou? Olha, eu tive uma professora de jornalismo internacional na faculdade, eu estudei na faculdade da cidade aqui, não sei se ela está nos escutando, e Eliane foi uma professora importantíssima na minha vida, e a gente tinha uma aula de jornalismo internacional em que eu me apaixonei pelo jornalismo. Na realidade, anteriormente eu estava pensando em trabalhar com meu pai, ele tinha lojas, fábrica de tecido, de jeans, e não tinha nada a ver, mas eu queria fazer uma faculdade. Quando eu cheguei na aula de jornalismo internacional, eu me apaixonei, claro, pela professora e pelo conteúdo jornalístico. A partir daí, eu não consegui largar mais. E eu fazia um estágio na revista Block, né, que era a mesma empresa que a TV Manchete. E eu fazia um estágio com moda, porque eu ia trabalhar com meu pai, inicialmente com moda. E aí eu me apaixonei e resolvi mudar da editora Block para a revista, para a TV Manchete. Olha que maravilha, rapaz. Da editora para a TV. Isso, né? Era só mudar de prédio. Fácil. Aquele prédio lendário lá da Rede Manchete, aquele que ficava na Glória, grandão? Exatamente, esse prédio maravilhoso. Sensacional. Aliás, a vista mais bonita do Rio de Janeiro. Com certeza. E uma empresa maravilhosa de se trabalhar, agora até a revista Manchete está voltando, né? Está voltando com tudo, de forma online e forma física.
Mas foi uma empresa maravilhosa de se trabalhar, fiz grandes amigos, tenho melhores amigas até hoje, que foram meus amigos da Manchete, quer dizer, de muitos anos, e foi uma experiência na minha vida assim que eu não posso nem falar, maravilhosa. Graças a Deus, bem legal Aliás, mesmo. todas as empresas que eu trabalhei, eu fui apaixonada, mas porque eu sou uma apaixonada pelo jornalismo, uma apaixonada pelo meu trabalho, sou uma grande comunicadora, adoro me comunicar, então faço grandes amizades por onde passo, que ficam aqui no coração, e eu acho que amizade é tudo, né? É uma paixão, né? Que a gente carrega, que a gente não sabe de onde vem, mas parece que a gente já Exatamente. nasceu jornalista, já nasceu comunicador. É bem bacana. Exatamente. Olha, quem contou histórias lá daquele prédio também foi a Leila Cordeiro. Beijo para ela, querida, que esteve aqui também no Relâmpago Entrevista com a gente, conversou com a gente a beça, contou um pouquinho sobre a carreira dele, falou desse prédio também, falou do elevador, falou, enfim, um bocado de Nossa, coisa. do restaurante, do elevador, das festas. Eu me lembro que uma das primeiras festas teve o grupo Molejo. E eu falei, gente, eu não vou gostar disso, não tem nada a ver. Eu gosto de música em francês, em inglês. Eu me apaixonei pelo molejo, eu me apaixonei pelas músicas e eu curtia tudo. Assim, não tinha nada que eu não curtisse, nada, absolutamente nada. Aí eu já não sabia se eu queria ficar no esporte, no jornalismo, porque eu gostava de tudo. Pois é, e olha aí, vamos saber um pouquinho mais sobre essa carreira também dela na Manchete, Vamos. que ela começou na família Manchete, Isso, editora de moda na revista Desfile, da isso. Bloch Editores, com apenas Isso. 19 anos, 19 anos, 19 passando anos. por Garota do Tempo, lá dos telejornais da emissora, repórter, apresentadora de musicais, inclusive. Eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência que você teve maravilhosa nesse canal, no canal Carioca, que até hoje a gente sente saudade, né, ô Letícia? Olha, a minha experiência na TV Manchete, você quer saber? Isso. Eu comecei a carreira em 96, né? Eu tinha um ano de faculdade. Não, 96 eu tinha um ano de faculdade? Não. 96 eu já era formada. Eu comecei na TV em 96. Na revista eu comecei em 95. Então eu fazia estágio ainda. E lá que eu me apaixonei pelo jornalismo e mudei de prédio. Então na revista Bloch era maravilhoso. Eu conheci os bastidores de como fazer. é, de como vestir as modelos, de como tirar as fotos, de melhores posições para você ser fotografada, os bastidores, né? E eu gostava de moda, eu ainda gosto muito de moda, e foi uma coisa muito bacana. Eu ia nos desfiles, tinha aquela semana de desfile de moda, então era muito bacana. Mas chegou uma hora que eu queria mais, né? Que aí eu fui para a emissora. E a partir daí foi E para aí emissora. eu fui para a emissora e comecei a fazer inicialmente. Eu era assistente de produção, não sei se tem uma amiga minha, Renata Araújo, que me ensinou tudo. Ela tem o You Must Go Blog, é uma pessoa boa para você entrevistar também. É uma Opa, craque. É You legal. Must Go Blog, depois eu te passo. Passa E lá. aí eu era assistente de produção, de reportagem, né? Quer dizer, da redação, e aí eu ia junto com as repórteres para a rua, comecei a aprender a fazer reportagem de rua, né? E comecei a fazer matérias para o programa de domingo, que é o Fantástico da TV Manchete, Aham. né? Então eu fazia essas matérias e era uma rotina muito louca, porque às vezes, né, nessa época não tinha celular, eu chegava em casa, sei lá, meia-noite de uma matéria e tinha um bilhete da minha mãe que ligaram para o telefone fixo, eu tinha saído para alguma festa, eu fui para uma matéria, depois para um jantar. Aí tinha um bilhete da minha mãe no meu travesseiro falando assim, filha, amanhã você tem que estar 5h45 na emissora, que você vai para Niterói fazer a inauguração do MAC, o Museu de Arte Contemporânea. Falei, meu Deus, cheguei em casa meia-noite, eu tenho de meia-noite às 5 para dormir, para estudar, para aprender tudo sobre o MAC, para poder fazer uma boa reportagem, né? Meu Deus. Enfim, e aí era isso, era uma rotina muito louca. No meio dessa confusão, eu resolvi fazer nutrição, porque eu era meio obcecada por regime, emagrecimento, até hoje sou, quem me conhece sabe. E eu resolvi fazer, só que eu não consegui fazer a minha segunda faculdade, eu não consegui continuar a minha segunda faculdade, até iniciei a faculdade, era em Piedade, de nutrição, com uma grande amiga minha que é nutricionista e bailarina, a Bia Rick. Ela se formou, ela é uma nutricionista craque, aliás, é uma nutricionista que eu indico para todo mundo. E aí eu não conseguia administrar os dois, porque eu tinha essa rotina louca, entendeu? Eu chegava em casa meia-noite, 5 da manhã eu já estava na emissora, maquiando, penteando, me preparando para ir para Niterói, e era assim a minha vida. Então, quer dizer, você tinha que estar por dentro de tudo, né? De tudo que estava acontecendo,
e tá preparada para qualquer momento, né? Era diferente, a nossa organização era diferente, não havia celular, né? Nossa senhora, tu imagina como é que se comunicavam, né, com as Pois pessoas, é, né? Você se ligavam para comunicava. minha casa e aí deixavam um bilhete com a minha mãe por escrito. E você já era corrido nessa época sem celular, imagina se naquela época tivesse celular, né, Pois Letícia? é. Eu me lembro até que uma época eu estava na TV Record pulando aí algumas emissoras e aí começou aquela história de Nextel, né? Ah, E aquele- eu tinha um bipzinho, não era isso? Bip. é um bipzinho. E mas se recebia-se e-mail por ali também. E eu não acessava toda hora porque eu não tinha esse hábito ainda. E aí, uma vez, o diretor de jornalismo me deu uma bronca. Ele falou: Letícia, você precisa acessar seus e-mails. Aí eu falei: ai, meu Deus, eu me lembro que tinha um fim de semana da revista Caras, que eu tinha que ir direto do trabalho, direto. A Record era em Benfica na época. Eu ia direto da Record para Angra, para ir para a revista Caras, para ir para a Ilha de Caras, uma conferência. E eu não tinha visto. Ele falou: Letícia, é amanhã. Aí eu falei: eu nem me organizei para isso. Enfim, mas aí acabei me organizando, deu tudo certo. Graças a Deus, essa carreira belíssima da Letícia, olha, contando o início da carreira ali na Rede Manchete. Tá aqui o David também, tá por aqui. Obrigado, David, pela presença. Tá dizendo muito David é bom. meu filho, tá? Só para Ah, é? avisar. É meu filho. Boa! Ai, filho, beijo. Beijo pro filho da Letícia Craque Levi. de bola, craque de bola. Olha aí, legal. Olha, Lucimara Guedes também. Olha, futuro Neymar, futuro Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, enfim. É isso. É isso. Vamos lá. Olha, a Letícia no currículo tem passagens também, gente, pela Rede TV, pela Band, pela Record, incluindo Band News e Isso. Record News também. Além de Isso. apresentar concursos de Miss, Carnaval, eleições e até de cobrir Copa do Mundo. Letícia, dos projetos e coberturas que você já realizou nesse período, quais foram os mais marcantes e por quê? Olha, essa cobertura que você falou da Copa do Mundo foi da Coreia e do Japão. Você imagina você, jornalista, estando. Eu não fui para a Coreia e para o Japão, fiquei em São Paulo ancorando os jornais de lá, de esporte. Na época eu fazia só esporte. Imagina você chegar na emissora, ter que pegar um tradutor para entender tudo que os jornalistas lá na Coreia e no Japão estavam falando nas emissoras, né? Que a gente pegava os melhores dos telejornais e a gente, claro, tinha os nossos repórteres da Band que foram. Mas, além de ser complicada a língua, era complicado também o horário, né? Porque o fuso horário é oposto, né? Da Coreia e do Japão. Então, mais uma vez, a jornalista, aquela que não tem vida pessoal, não tem hora. Essa época meu filho não existia, então ele está aí assistindo. Nessa época não tinha filho, não era casado e não tinha filho. Então era mais fácil. Mas é uma vida que você vive 100% em função da sua profissão. Verdade, verdade. E olha, E imagina ter que essa traduzir Copa da tudo. Coreia e do Japão foi muito marcante, porque foi uma Copa incrível, né? Que a gente cobriu com tudo. E, e aí eu me lembro que uma vez colocaram um pedaço do nosso telejornal, que era o Esporte Total da Band, no jornal lá na Coreia e no Japão. E tinha um amigo meu que é o Gaúcho, agora ele é assessor de imprensa do Flamengo. E ele foi da CBF muitos anos. Ele falou: Letícia, eu tô no Japão, tô assistindo televisão, tô te vendo, tô acreditando nisso. Eu falei: pois é, né? Coisas de Band. Band internacional tinha dessas coisas. Então foi incrível essa cobertura da Coreia e do Japão, porque na época eu realmente estava no esporte, então eu vivi isso é, com intenção, com intenso, né? E foi muito bacana essa experiência. Outras experiências foi fazer posse de presidente da República, ao vivo. As Torres Gêmeas de Nova York, quando caíram, September 11, 11 de setembro, eu estava ao vivo no ar, né? E comecei a ouvir os meus chefes gritando no meu ponto eletrônico. E eu falei: gente, eles gritam, eu não tô entendendo nada. Falei, aí entrou o break, eu falei: fala com calma. Peraí, que a gente tá achando que aconteceu um atentado em Nova York. Aí teve a primeira torre. A gente, putz, primeiro uma torre, que absurdo. Quando veio a segunda torre, ninguém estava acreditando num caos daquele. No que um grupo terrorista pode ter feito com Nova York, né? E nessa hora, todo mundo na redação nervoso, um tinha alguém em Nova York, todo mundo preocupado, ninguém sabia. Eu estava inicialmente começando ao vivo a passar essa notícia, né? Então a gente ainda estava acessando o que tinha acontecido, ninguém sabia direito, só sabia que atingiram um prédio e que foi um caos.
e depois o segundo prédio. Aí todo mundo que tinha alguém em Nova York começou a ficar apavorado. Todo mundo tem alguém em Nova York, né? Imagino ter que contar isso ao vivo para todo o Brasil. Equilibrada, de uma forma Pois equilibrada, é, né? pois é. Enfim, Olha que experiência, que coisas de experiência. jornais ao vivo, muitas coisas de jornal ao vivo, muitas. E o ao vivo é o que realmente move, né, o jornalismo, né? É, A notícia, o fato acontecendo ali na hora e a forma como o jornalista conta. Isso faz toda a diferença. Parabéns, Letícia, pela cobertura, viu? Deve ter sido muito obrigada. Não, bacana, não muito foi legal. fácil, não. Não foi fácil, não. Pois é, Mas eu bem, vou te bem. falar, uma delícia fazer jornal ao vivo. É uma É, delícia. É é, maravilhoso. Uma vez que você faz jornal ao vivo, para você depois fazer programa gravado, é complicado, porque não tem aquela emoção do ao vivo, né? A emoção do ao vivo é algo inexplicável. é o que te traz o improvável, né? É o que É, faz você se preparar também, né? Por exemplo, exatamente. uma live como essa, se dá ruim aqui, não digo a Letícia já está com uma carreira aí vasta que a gente está contando, mas para a Rede Relâmpago seria, ah, caramba, não deu certo o vídeo, ah, que pena, a gente vai ter que adiar a entrevista, imagina só. Exatamente. Né? Então, o Exatamente. ele te prepare muito, muito legal, muito Muito, bacana. Sempre fui muito. muito fã. Vamos falar um pouquinho agora, vamos deixar a jornalista Letícia Levi um pouquinho descansando para falar um pouco sobre a bailarina Letícia Levi. Ah, Olha, isso não quem é bailarina, fez não. É uma bailarina frustrada. E, que aliás, eu vou te é falar. isso? Pelos seus vídeos não é bailarina Não, frustrada, não. Não, você frustradíssima. É porque, como você não entende nada de balé, olha eu já pelo te dando, amor de dando bronca no entrevistado. Uma Mas olha, bailarina você manda profissional. bem. Você manda bem, que isso? Eu queria saber como é que surgiu essa arte na sua vida, como é que você vai lá para uma escola de arte, né, que fica ali na Gávea, e você faz os treinamentos. Como é que você faz? Como é que surgiu a bailarina? Deixa eu te falar. É o seguinte, o balé surgiu muito antes do jornalismo. Entrei no balé com 3 anos de idade. E o balé, as experiências do balé me levaram para esse jornalismo, para fazer com facilidade o jornalismo ao vivo. Né? E até gravado, a arte de entrevistar, a arte de estar ao vivo, de entrar num palco, de apresentar eventos. Eu tirei tudo isso de letra no jornalismo, porque eu tinha essa bagagem. Eu fiz balé dos 3 até os 15, aí depois parei, voltei com 17, depois voltei com 20, depois voltei quando eu já estava na Band de São Paulo, aí com 30, enfim. E por aí foi. E aí depois que eu voltei para o Rio, eu voltei para minha escola tradicional de balé, que foi a que eu fiz a vida inteira. Né? Nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu fiz um pouquinho. Em São Paulo, eu também fiz. Mas agora eu estou de volta à minha casa oficial do balé, que é o Balé da Lavascar. Olha aí, olha aí. Beijo para todo mundo da escola de balé que a Letícia vai até lá. Até se E tudo aquele vídeo é ser da grande, bailarina. mestre do Balé da Lavascar, né? Que é uma mulher sensacional, que está hoje, há pouco tempo, ela montou uma academia não, uma companhia de dança da própria academia dela, e é uma mulher incrível que estimula a cultura, a sabedoria, o aprendizado, tudo isso em todo mundo que passa perto dela, né? Então, a Dalau é um poço de tradição, de cultura, de ensinamento, de aprendizado. É muito bom poder estar com ela. Eu devo muito a ter crescido no balé da Lauascar ao resultado da minha profissão. Balé Dalal Ascar. Olha, as Isso, inscrições estão abertas, viu, gente? Eu isso. estou É a vendo aqui escola, no Instagram, é na escola. Escola de Dança. Isso. Escola Balé Dalal Ascar. É assim que está no Instagram. Balé com dois L's, claro, e Dalal é Dalal, Ascar, Uhum, Achcar. Fica na uhum. Rua dos Oitis, número 20, na Gávea, e as matrículas estão abertas lá, hein? Para você que se Isso. interessar, por favor, vá até lá. É muito bonito, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Eu nunca fui lá visitar, mas é um centro de arte e cultura bem legal, muito bacana. E, é claro, a Letícia Levi, ela indica aí muito bem, né? Está aqui para E é falar para sobre todas as idades, né? Isso que é bacana. Você tem gente que nunca fez e que começa a fazer, e é um esporte também, né? Quer dizer, uma atividade física que você está fazendo e com prazer. Você tem a música clássica, você tem tudo ali. É isso aí. Bom, a Letícia Levi também fez entrevistas especiais,
foi apresentadora e curadora do Fashion Mondays, que é um talk Isso. show ao vivo no Fashion Mall. Talk shows também no Rio Design Bar e Leblon, apresentadora da primeira fábrica da Jaguar e da Land Rover no Brasil, a primeira fora no Reino Unido, entre outros. Qual trabalho, Letícia, ou matéria que você gostaria de fazer, ter toda essa gana, esses anos aí de profissão, e você não conseguiu fazer ainda, mas você quer muito? Olha, você sabe que há um mês atrás eu falei que eu realizei um sonho que eu já podia até parar com a profissão, porque eu entrevistei o Boni. Maravilha, maravilhoso. E aí eu posso te falar que foi incrível entrevistar o Boni, né? Eu também gosto muito de esporte, né? Como te falei que eu fiz esporte, mas eu não tive perto dos grandes astros do Real Madrid, enfim, porque eu não viajei, eu ficava mais no estúdio realmente. E eu acho que isso aí seria realmente um grande sonho. Legal, grande sonho. Aliás, Boni, me permite aqui, tem alguns livros aqui, tem o Lado B de Boni, que eu estou lendo. Exatamente. Está aqui, muito Vem bem. cá, eu tô com um pouquinho de sede, eu bebo a minha bebida predileta ou a minha água que tá Você aqui? fique à vontade, o programa é Tá. seu. O Então tá bom. programa Fique à vontade, estou mostrando aqui o Lado B de Boni, olha, o livro da editora Bestseller, está aqui, ó. Eu estou lendo ele, sim. Ó, muito fã do Boni. Aliás, por causa também da Rede Relâmpago aqui, da criação da Rede Relâmpago, enfim. Essa é a Letícia Levi, uma das maiores jornalistas do Brasil, está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Dani G. Abreu também está por aqui. Letícia, agora o seguinte, eu quero saber sobre o presente que você está tendo, que é o seguinte, é o programa Deles e Delas, né, exibido todos os domingos no canal da TV Max Rio, o TV canal Max, 25 da NET, pelo canal 25 da NET, às 23 horas, aos domingos, com o magnífico Leleco Barbosa, que é simplesmente filho do maior comunicador da televisão brasileira, Chacrinha. Conta pra Exatamente. gente, Letícia, sobre esse trabalho sensacional e o prazer de estar lado a lado com esse ícone da comunicação. Olha, é incrível o programa deles e delas. É um programa de entrevistas, né? Que tem uma parte política bem forte e também tem entretenimento, saúde, bem-estar, lazer, tem de tudo. Então é um programa que eu indico para todo mundo. É muito bom trabalhar com o Leleco. O Leleco é um cara que tem muita experiência. Teve perto dos maiores artistas do Brasil, eu posso falar. Por exemplo, todo mundo é agradecido ao Leleco. Roberto Carlos, Fábio Júnior, todo mundo passou pelo programa do pai dele e ele dirigia, né? O pai dele. Então a gente está perto de todos os artistas ali, Stepan, Cessian, todo mundo. Né? O Milton Cunha, que é um cara incrível que eu entrevistei, tem uma história de vida linda, 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 linda. E por aí vai. Então, é uma caixa de surpresas o Deles e Delas. Quando você tiver domingo em casa, 11 da noite, assista o Deles e Delas, porque tem entrevistados incríveis. E além de tudo, no final, tem um clipe muito bacana de música. E o Leleco sabe que eu amo música. Então ele fica assim: hoje eu não vou te contar o que teremos no fim do programa. Eu falei: se você contar antes, eu posso começar a cantar. Aí eu canto no programa, entendeu? E Que é isso. maravilha! Ainda É até a isso. Letícia cantando lá as músicas. Tem eu cantando, tem. Backstage tem eu cantando. Em francês, em inglês, a gente canta tudo, porque eu amo música, então eu adoro. Muito legal, bem divertido, gente. Ó, Deles e Delas, todos os domingos, 23 horas, na TV Max Rio, canal 25 da NET, não percam. Tem Letícia Levi, Leleco Barbosa e sempre um convidado bem bacana por lá. Letícia, eu quero saber uma coisa pessoal agora sua. O que você mais curte fazer no seu momento mais relaxado com amigos e familiares? Olha, primeiro de tudo, que eu mais amo é estar com meu filho, né? Amo estar com meu filho, assim, eu falo pro meu filho que ele foi muito esperado, muito sonhado. Não foi uma coisa por acaso, foi uma coisa assim muito esperada, que eu queria demais, né? Antes de ter meu filho, eu só pensava como seria meu filho e eu brinco, ele fica até com vergonha, mas eu falo que meu filho nasceu perfeito. Entendeu? Além de ser perfeito fisicamente, ele é bom aluno, ele é bom filho, ele é assim, sabe aquele presente de Deus? É o meu presente de Deus. Muito bom. É curtir ao lado do filho Davi, não é isso? E da minha família também, que me apoia demais, meus pais, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos. É bom Legal. demais estar com a família, meus primos, sou apaixonada pelos meus primos, tenho uma família gigantesca, por parte de pai, parte de mãe, né? Eu sou de uma família judaica, é, eu sou judia,
E aí a gente tem histórias. Meu pai é imigrante, veio do Egito, sem falar português, sem nada. Então, assim, somos apaixonados pelo Brasil também, né? Nessa questão. Meu pai não é brasileiro, mas eu brinco que ele é mais apaixonado pelo Brasil do que qualquer brasileiro. Que legal, que legal. Família abençoada. Beijo Muito, para todo mundo da família da Letícia também, muito. que vai ver. Se não está aqui, vai ver depois no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Essa live vai para lá depois. Você pode compartilhar, você pode visitar o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Sempre todas as lives por lá, com os nossos 11 especialistas e os nossos temas sensacionais, nossos programas bem bacanas também. Beijo para todos os 11 especialistas. Faremos 5 anos agora, no dia 29 de junho, com muita festa por aqui. Vitor, Letícia, eu posso botar também essa live no meu Instagram? por favor, fique à Tá, vontade. Fique à fechado. vontade. Né? Vou A botar. live é Combinado. nossa. Combinado. Vamos saber um pouquinho aqui mais sobre você, agora com aquelas rapidinhas, aquele Vamos. bate-bola. Vamos lá, vamos Vamos. saber. Essa é Letícia Levi, jornalista, uma das maiores do país, contando a sua história por aqui. Cor preferida, Letícia? Rosa e vermelho. Seu hobby? Meu hobby, fazer balé. Isso aí. Esporte Não, preferido? fazer balé. Não é esporte, mas é o meu esporte. Pois é, tem que ser, né? O É balé é isso, uma dançar. paixão. É a É sua isso. paixão. É É a minha isso aí. paixão. Dá pra ver, inclusive, gente, olha, vai no arroba Levi, que é da Letícia Levi, que você vai ver lá ela dançando balé lá, linda, maravilhosa. Letícia, sua comida preferida? Minha comida preferida. Olha, Hum, minha comida. É que eu não sou tão apaixonada assim por comer. Eu amo olha, comer, fez mas nutrição e não é fiz apaixonante. nutrição, mas eu gosto de tudo. Quando eu tô comendo, porque eu como de tudo. Então, às vezes, quando eu tô comendo muito junk food, eu fico morrendo de vontade de comer uma salada. Mas uma coisa que eu amo é uma sobremesa, que é o creme de papaya. Que delícia. Amo. Amo Nossa, creme de papaya. nossa, eu sou suspeito em falar que mamão é todo dia de manhãzinha aqui em casa, tem É, mamão. mas creme de papaya é uma delícia, é uma Tem delícia. papaya, ai, deve ser maravilhoso. É uma Bebida, delícia. bebida preferida da Letícia? Olha, eu até botei aqui, porque você falou que era para eu trazer, então eu trouxe aqui uma Coca Zero. Quem me conhece sabe que eu sou A minha, viciada em Coca Zero. a minha aqui também, ó. É isso. O que está escrito aí na tua? Tá escrito irmãos. Ih, essa é pro meu irmão, hein? Olha aí. Vou te Alberto mandar. Levi é meu irmão, pode chamar ele, é para ele. Olha aí. Roberto Levi. Beijo, querido. Eu não sei Maravilhoso. se ele tá me vendo. Filho, fala pro tio Beto e a família assistir, filho. Liga para Todo, todos aí. todo mundo sintonizado na Rede Relâmpago É aí, isso. curtindo a live depois também e vendo no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Letícia, melhor do Brasil para você, o que que é? Olha, o melhor do Brasil para mim são os brasileiros. É esse calor humano que a gente tem, que a gente vai para qualquer lugar do mundo e vê como as pessoas são diferentes. E o pior do Brasil? O pior do Brasil é a pobreza. Música preferida da Letícia Levi? E agora você pegou meu ponto fraco, porque eu sou apaixonada por várias músicas, Mas é várias, isso. várias. Em francês, eu gosto de uma do Charles Navour chamada Hier encore. Olha, Charles Charles Aznavour. Aznavour, exatamente. Olha, como é o nome? Hier encore. Ontem também. Olha, É, Ancor. é. Essa eu não sabia, não. Essa eu não conhecia. Muito legal. É aquela Yesterday when I was young. É uma tradução de francês para o inglês. Ah, é? Ah, é, Uhum. que legal, que bacana. E ele, É. Charles Aznavour, realmente, olha, vim lá de trás, Eu que fui no bacana. último show do Charles Navour aqui no Rio de Janeiro antes dele falecer. É mesmo? É. E você sempre foi fã de música francesa, não? Sempre, porque, então, isso que eu te falei, meu pai veio do Egito, a família dele falava muito francês, escutava essas músicas, e eu acabei me apaixonando pelas músicas em francês. Entendi. Filme preferido da Letícia Levi? Pretty Woman. Olha, uma linda mulher, isso E aí. aí tá chegando, você sabe que tá chegando a segunda edição do Pretty Woman? Eles estão para fazer isso? Já fizeram, vai estrear agora no streaming. Olha aí, Pretty Woman, é uma linda mulher. É Filme isso. muito bacana mesmo. Com, É com Julia lindo. Roberts, era com a Julia Roberts e o Richard Gere. Exatamente. E E agora, agora será com eles dois mesmo, e eles já vão ter uma filhinha. que bacana. Olha, já dando spoiler aqui, a É Letícia Levi. isso.
É isso. Beijo pro pessoal do programa nosso aqui, o Vitamina, que tem aqui na Rede Relâmpago, que é dicas culturais, também dicas de cinema, de filme, de séries. Beijo pro Glaucio Schuller, nosso grande parceiro daqui da Rede Relâmpago. Eu queria saber agora, livro preferido da Letícia, qual é? Livro preferido de Robert Greene, O Segredo da Sedução. Não é o segredo, é o poder, a arte da sedução. Robert Greene, a arte da sedução. Ó, Arte da Sedução, de Robert Greene. Robert Greene, é. É um livro desse tamanho, assim, ó. Nossa. Uma menina fofa que trabalhava comigo, a Nelly, me indicou e eu falei, gente, mas esse livro gigante. Eu falei, eu vou ler o livro inteiro. E aí eu fiquei. E aí, sabe aquele livro que você lê e depois você volta pro livro? Livro de cabeceira? É esse. Arte da Sedução de Robert Greene. Legal, boa dica. Beijo aí pro Márcio J. Reis, que tá por aqui, o Fede Carvalho, que estamos ligados aqui na Rede Relâmpago. Obrigado, obrigado. Letícia, por Letícia, como você se define? Ai, muito astral, com uma felicidade gigante que vem de dentro para fora. E agora você vai, claro, fazer o seu dever de casa. Como jornalista, faça uma pergunta para essa pessoa que te entrevistou agora. Ai, meu Deus do céu. E Como você teve... faz a pergunta, eu fico Para o mais jornalista. Vitor, quem te inspirou a fazer esse podcast, essas lives, a TV Relâmpago? Olha, na verdade, eu vou contar um pouquinho da história rapidinha, que é o seguinte. A Rede Relâmpago nasceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu sempre pensei em ser dono de uma emissora de TV. Eu, com 8 anos de idade, via meu pai ler jornais em voz alta, treinar dicção, porque ele era locutor profissional e trabalhou em rádio, enfim. Eu via aquilo e gostava muito daquilo que meu pai fazia. A partir daí deixei a Rede Relâmpago guardadinha em um baú com o meu sonho. A Rede Relâmpago, ela possuía a logomarca desse jeito que eu carrego aqui agora e com esse microfone assim, desse jeitinho. Eu desenhei e deixei por lá no meu pensamento. Fiz a minha faculdade de jornalismo depois que eu comecei a trabalhar. Trabalhei com o setor administrativo financeiro de 3 empresas, né, há pouco tempo. E nunca trabalhei com jornalismo de fato. Em 2020, nós fomos trabalhar em home office. E aí eu vi muitos amigos que fizeram a faculdade comigo fazerem lives, entrevistando famosos ou não. E aí eu pensei, será a hora de retirar a Rede Relâmpago do baú? É hora de retirar aquele sonho de 8 anos de idade? Sim, era a hora. Fiz esse canal no Instagram, no dia 29 de junho de 2020 a gente fez a primeira live, eu fiz uma live de notícias, depois outra, e aí eu fiz o seguinte, olha, não vou fazer uma live entrevistando as pessoas. Não, eu vou fazer da Rede Relâmpago um canal de televisão, como fosse um canal de televisão, com programas de TV. Um de saúde, chamado Saúde, etc. O Relâmpago nos esportes, falando de esporte. O Top Música, o Vitamina, enfim, vários programas, o Sexo Relâmpago. E aí, para me dar baseado nisso tudo, eu não sou sexólogo, chamei 2 sexólogas para fazer o Sexo Relâmpago. Chamei uma nutricionista e uma psicóloga para fazer o Saúde, etc. Chamei um cara que sabia tudo de filmes para fazer o Vitamina, dicas culturais. E daí foi. A Rede Relâmpago hoje, aliás, dia 29, completa 5 anos sem interrupção de lives maravilhosas, onde por aqui já passaram muitos artistas, jornalistas, pessoas, profissionais famosos ou não, com várias profissões bem bacanas, para trazer um pouco da história de vida também no Relâmpago Entrevista, que é um dos programas. Além do Mundo Relâmpago, a gente entrevista brasileiros que moram lá fora e trazem para a gente informações sobre essa cidade. Ufa, essa é a Rede Relâmpago, Letícia. É isso. Você começou a Rede Relâmpago na pandemia? Foi na pandemia, no dia 29 de junho de 2020, quando nós viemos trabalhar em home office. Nós, da empresa, viemos trabalhar em home office. Eu vi, né, que tinha a oportunidade de fazer o canal de comunicação. É isso. Que bacana. Essa é a história da Rede Relâmpago. Vocês gravam quantas vezes por semana? Geralmente eu tenho 2 a 3 lives por semana. 2 a 3 lives por semana. Inclusive tem uma que é reservada para jornalistas para comentar alguns assuntos, que é o Relâmpago a Mais, onde nós temos muita, vamos dizer assim, liberdade de opinião. São 4 tipos de matéria, são 4 pautas onde nós discutimos com liberdade de opinião, eu e o outro jornalista. Que por aqui passaram Maurício Bastos, Diana Rogers também. E eu só tenho a agradecer a participação deles.
e a sua também, no nosso Relâmpago Poxa, Entrevista. eu Olha tenho só, vários amigos para te indicar depois, hein? por favor, por favor, Tá? por favor, Vários. te agradeço. E vamos lá, Pode olha, vamos brindar deixar. com a nossa bebida preferida, para Tá? poder celebrar a Vamos, vida. vamos, vamos brindar. Tô enchendo aqui, olha. Coca Zero, gente, é a bebida Coca preferida Zero. da Letícia Levi. Ai, gente, é. Letícia, eu quero te agradecer primeiramente por ter aceitado o convite, por ter feito essa entrevista maravilhosa. É um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Vitor. Saúde! Obrigada, Vitor. Bom demais, né? Ao fundo, Charles Aznavour. Que chique! Here em... Eu não consigo falar. Yerrancor, isso mesmo. Olha aí. É Uma isso. homenagem da Rede Relâmpago. Uma super homenagem da Rede Relâmpago para Letícia Levi. A música Adorei, que ela mais gosta. adorei, adorei. Letícia, manda beijo, abraço para quem você quiser, meu amor. O programa é seu. Pode deixar. Primeiro para o meu filho, né? Como eu te falei. Para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para os meus sobrinhos, para os meus primos, minha família é tudo. E meus amigos também. Muito obrigado, Letícia. Obrigado pela presença. Obrigado a todos que viram essa live maravilhosa que vai estar daqui a pouquinho no canal da Rede Relâmpago no YouTube. E para você que ficou passando o dedinho e pensou que fosse, é uma live qualquer. Não, não. Aqui na Rede Relâmpago nós fazemos mais que lives. Nós compartilhamos conhecimento. Um beijo no coração de todos. Uma excelente semana. Vitor, obrigada por tudo, Letícia, tá? Um obrigado. beijo Muito grande. obrigado. Me chama para compartilhar ali no Instagram Live depois para eu colocar. Tá ótimo. Tá Um bom? Um beijo. beijo, Vitor. Obrigada, um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Tchau, tchau.